Bom dia, alunos do oitavo ano, tudo em paz? Então, nós hoje vamos fazer uma prévia que nós vamos tratar dessa semana, né? Agora de 20 a 24 de abril, dando prosseguimento aos nossos estudos. Nós vamos agora fugir um pouco desse diálogo com Maquiavel, né? Nós já fizemos aí primeiro um diálogo exclusivamente com ele, né? Um pouco sobre o seu pensamento político, sobre o seu pensamento realista, sobre como ele entende a natureza humana, sobre como essa visão de Maquiavel vai influenciar o comportamento político a partir da obra dele clássica, O Príncipe, né? Como que essa obra vai se tornar uma espécie de catecismo, de bíblia, para os homens públicos, para os homens que se interessam pelo poder, seja ele um empresário, um diretor de empresa, um pai de família, um presidente, um general. Então, como que as ideias desse homem sobre poder, escrita no Príncipe, influencia até hoje a humanidade, né? Nós vimos a visão que ele tem sobre a dificuldade entre a ética e o poder, né? Ou seja, eu fui o primeiro a dizer que sim, as pessoas falam entre ética e poder, mas a própria relação entre as duas coisas se torna bastante difícil quando vai ser colocada em prática, porque existem interesses pessoais envolvidos, existem paixões, existem ideologias pessoais. Mesmo quem diz que não tem essas ideologias, no fundo já é uma forma de ideologia, não ter uma ideologia. Então tudo isso torna muito difícil essa relação entre a ética e o poder. Isso Maquiavel vai descrever no seu livro, né? Vamos ver que nem tudo na perspectiva de Maquiavel é a ferro e fogo, né? Existe sim uma possível ética nas condutas. Ele não é que está dizendo que não existe, ele está dizendo que é difícil, né? E quando a gente olha na prática, realmente é difícil entre a ética e o poder. Depois nós vimos como que o pensamento deles, confrontado com a visão de Platão, dentro da perspectiva do problema do coronavírus, você observa que Maquiavel, no momento da crise, nós vimos que ele é extremamente útil para compreendermos e sairmos dela, mas para refundarmos uma sociedade após todo esse caos, a visão de Platão seria extremamente útil e não a de Maquiavel. A de Maquiavel seria útil para nós sairmos do problema, mas para refundarmos as relações sociais, econômicas, políticas, artísticas, culturais, humano de forma geral, talvez fosse muito mais útil o pensamento de Platão, né? Ou seja, sabemos que a gente nunca vai criar um mundo ideal, mas só nós trabalharmos nessa possibilidade de um mundo ideal, a gente pode melhorar muito o mundo real, né? E agora nós vamos fugir um pouco do diálogo com Maquiavel, mas vamos manter ainda o pé num discurso importante, que é o problema do poder. Nós lembramos que toda a filosofia de Maquiavel passa por esse dilema, a questão do poder. Então nós vamos continuar falando sobre o poder. Só que nós vamos dialogar com duas pessoas pós-Maquiavel, que com certeza foi influenciado demais pelo pensamento dele. Inclusive uma frase que vocês repetem, os pais repetem, as pessoas comum repetem. Às vezes nem sabem de onde que essa frase veio, qual o contexto histórico dessa frase, que é uma frase que nós vamos mexer essa semana com uma frase que diz: conhecimento é poder. Agora, o que quer dizer exatamente essa frase? Que tipo de conhecimento é poder? Porque nem todo conhecimento lhe dá poder. Isso aí tem que ficar muito claro. As pessoas acham que todo conhecimento dá poder. Não. Essa frase vem de um cara chamado Francis Bacon, né, ali do século XVII. Era um homem que ele é pai fundador da ciência. Era um homem que acreditava que o conhecimento que vem do meio científico, o conhecimento científico daria ao homem um poder. Um poder sobre o quê? Sobre a natureza. Porque todas as outras formas de conhecimento, antes de Francis Bacon, antes de Bacon pensar que nós tínhamos que, inclusive a frase dele, lógico, do ponto de vista evolutivo, científico, histórico, é fantástica. Mas do ponto de vista ecológico, é uma tragédia, o pensamento de Francis Bacon. Porque ele vai dizer que o homem tem que dominar a natureza para se desenvolver enquanto espécie, ele teria que dominar a natureza. E eu acho que muita gente confundiu essa ideia de dominar com destruir. Entende? Isso vai ficar muito forte no século XX. E quanto mais avançou a Revolução Industrial, quanto mais o homem foi se industrializando, graças ao conhecimento científico, nós fomos entendendo que dominar é destruir. A gente só vai dar uma freada nisso no início do século XXI. E o Bacon vai dizer que o conhecimento que lhe dá poder é o conhecimento científico. Não é que você tem que se tornar um cientista para você poder ter conhecimento poderoso. Não. Segundo ele, o conhecimento que lhe dará poder é um conhecimento que você vai estar pautado em bases sólidas, matemáticas, analíticas, profundas, rigorosas. Aí sim é um conhecimento que vai lhe dar um poder. Por quê? Porque você vai ter a capacidade de interpretar a realidade de forma mais verdadeira. Você vai poder, inclusive, agir nessa realidade e alterar essa realidade. Então, para ele, o conhecimento que vai lhe dar poder é o que você pode alterar a realidade. Então, não é qualquer tipo de conhecimento.
Então nós vamos entender que quando você fala essa frase, conhecimento é poder, é um tipo específico de conhecimento. Porque também, dependendo daquilo que você conhece, as pessoas conhecem um monte de coisa, todo mundo conhece alguma coisa. Então, por que nem todo mundo tem poder na sociedade? Porque existe um tipo de conhecimento que lhe dá poder. O conhecimento acadêmico, científico, rigoroso, analítico. É esse tipo de conhecimento que nós estamos falando. E aí ele não vai fugir muito de Maquiavel. Quando Maquiavel diz, o príncipe tem que ter capacidade, tem que ter o quê? Aí nós vamos voltar naquele conceito que nós discutimos no nosso segundo aula sobre Maquiavel. O príncipe tem que ter virtude. Ele tem que estar preparado. E como é que você vai se preparar para uma adversidade? Tendo conhecimento sobre aquilo. E aí é um conhecimento o quê? Analítico, rigoroso, profundo. É por isso que todo príncipe ele sempre tem um conselho, onde ele consulta, onde ele pesquisa, onde ele analisa. O conselho que nós temos no Brasil de sábio seria, na questão do presidente, seria o nosso príncipe, seria os seus ministros. Mas uma vez que você compõe um conselho de homens sábios, você tem uma chance muito menor de errar, porque é disso que está falando Francis Bacon, está falando Maquiavel. O conhecimento que lhe dá poder é um conhecimento específico de um assunto. Porque quando o súdito percebe que o príncipe é ignorante de determinados assuntos, ele passa a menosprezar o príncipe. Porque é uma coisa interessante que Francis Bacon vai dizer, e Maquiavel também vai afirmar. O súdito ele pode até não saber o conhecimento, mas ele percebe quando o príncipe não sabe sobre aquele assunto. E isso tira o respeito do súdito sobre o seu príncipe, porque a ignorância não é digna de ser respeitada. Como diz Maquiavel, eu concordo com o Francis Bacon também vai afirmar isso, a não ser que o súdito seja tão ignorante quanto o príncipe, que veja na ignorância algo a ser louvado. Então, o conhecimento que ele dá poder, tanto Maquiavel vai afirmar, quanto Francis Bacon vai provar, é um conhecimento específico. Por exemplo, se você está aí sentado assistindo essa aula comigo, é porque você está entendendo, e o seu pai também compreende, as pessoas à sua volta compreendem, que o que vai lhe dar um poder na sociedade é o conhecimento acadêmico. Porque todo mundo conhece sobre alguma coisa. Todo mundo conhece sobre alguma coisa. Mas o poder só é dado aos que têm o conhecimento acadêmico, científico, rigoroso. Agora, você não precisa entrar numa universidade para ter acesso a esse tipo de conhecimento. Francis Bacon diz que também vai muito esforço dos homens. Porque eu conheço um monte de gente, como o Bacon também já criticava na época dele, tem gente que tem diplomas, um monte de títulos e são ignorantes. Então não é. E tem gente que não vai, tem gente que não frequentou o meio acadêmico, mas ele buscou, ele leu, ele pesquisou, ele analisou, ele construiu. E se você for ver, grande parte dos homens que inventaram grandes ideias da humanidade não foram dentro de universidades. Não foram, eles foram quase autodidatas. Eles foram por seus próprios esforços. Então esses conhecimentos deram poder a eles. Por exemplo, o conhecimento da pintura deu poder ao Da Vinci. O conhecimento da matemática deu poder ao Pitágoras. O conhecimento da filosofia deu poder ao Platão. O conhecimento da política deu poder ao Maquiavel. Então, existem conhecimentos que dão poder e conhecimentos que não dão poder a nenhum. Por exemplo, a não ser que você consiga pegar um conhecimento totalmente insignificante e você seja tão genial que você consiga dar para ele uma significância, uma importância que a sociedade vai validar. Porque isso é uma coisa que Francis Bacon e Maquiavel também concordam. O conhecimento para dar poder tem que ser validado. Por quem? Pela coletividade. Ok? É por isso, por exemplo, o cientista, quando ele diz, olha, eu descobri tal coisa, ele tem que provar para a comunidade científica que aquilo que ele está falando é verdade. Ele vai ter que provar pelo quê? Pelo método rigoroso, de pesquisa, de análise, de prova, de contraprova. Por exemplo, o problema do coronavírus. O primeiro exame que você faz, tá coronavírus. Não, vamos fazer a contraprova. Entende? A ciência trabalha com esse tipo de conhecimento rigoroso. Então, nós vamos tratar de que tipo de conhecimento dá poder, como fala Francis Bacon, e nós vamos confrontar com outro tipo de que as pessoas acham que é conhecimento, que é uma coisa chamada imaginação. Aí nós vamos conversar com um cara chamado Pascal, ou Blaise Pascal. Porque o Pascal vai dizer que a imaginação ela é uma ferramenta poderosíssima e que ela pode ser confundida com conhecimento. Só que qual é o problema da imaginação? É que ela pode fazer você ver verdade onde não existe verdades. Ela pode ver você ver ética onde não existe ética. Então, o que ele vai dizer? A imaginação nos desvia do caminho do conhecimento. É por isso que quando a professora fala para você na sala de aula, preste atenção, o que ela quer dizer para você? Pare de imaginar.
Porque a imaginação nesse momento é horrível. Quando você está de posse do conhecimento rigoroso, acadêmico, científico, pesado, por exemplo, numa aula de matemática, o que pior pode acontecer é você começar a imaginar outras coisas. Aí você perde o foco, ela te desvia do caminho e você se perde. Então a imaginação ela vai ser uma forma de conhecimento, de poder importantíssima em algumas áreas da humanidade. Nas artes, por exemplo, ela é extremamente importante. Mas na área, por exemplo, numa área da medicina, ela seria trágica. Um médico, em um momento de cirurgia, que ele começar a imaginar, por exemplo, o carro que ele quer comprar e perde o foco, ele pode colocar o paciente em risco. Então nós vamos ver como que esse pensamento de Pascal, o de Pascal, como as pessoas falam, isso aí pouco interessa a pronúncia no caso, porque depende da tradução, mas coisa com Pascal. Eu gosto de falar Pascal, porque quando eu estudei na universidade, eu estudei com um professor francês, então ele falava Pascal, então eu terminei aprendendo a falar dessa forma, Pascal, Blaise Pascal. Esse homem era um fervoroso, diferentemente de Francis Bacon. Então vamos confrontar com Pascal. Francis Bacon era um homem extremamente materialista. Para ele a verdade estava absolutamente no mundo material. Ele era um materialista. Já o Pascal não, ele era um genesista. A pessoa que é um genesista? Ele era um homem muito voltado para o divino, para ele o conhecimento, o poder, a iluminação vinha desse sagrado. Entende? Ele era um homem extremamente religioso. Ele era um católico muito fervoroso mesmo. Entende? Mas ele acreditava que a imaginação ela é perigosa, porque te desvia da verdade, te desvia do real, te desvia do foco, te desvia do objetivo. Então inclusive ele tem uma análise aqui interessantíssima, que eu gosto muito, que ele coloca assim: a imaginação é uma força poderosa no ser humano. Ela pode ultrapassar a nossa razão, mas pode levar a verdades ou falsidades. Podemos ver beleza, justiça ou felicidade onde ela não existe realmente. A imaginação nos desvia do caminho. Do caminho do quê? Do conhecimento e poder. Então, nossa aula dessa semana nós vamos falar sobre esses meandros do poder ligados a esses dois grandes pensadores, ao Blaise Pascal e ao Francis Bacon. Ok? Então, a gente se vê na nossa sala de aula virtual essa semana, de 20 a 24, para tratarmos sobre esses viés do problema do poder, sem deixar Maquiavel de lado. Ok? Então, bom dia, galera. Até a sala de aula virtual.